E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de ontem eu falei com vocês um pouco sobre a União Europeia, mais um pouco, avançamos um pouco na discussão sobre a União Europeia, a partir do Tratado de Maastricht, quando se constitui a União Europeia e cria ser chamada Zona do Euro, e eu relatei o cenário da primeira crise da Zona do Euro, motivada pela crise iniciada nos Estados Unidos, que vai atingir drasticamente a Europa e principalmente as economias, algumas economias, alguns países que não têm uma estrutura econômica tão consolidada quanto outros, né? Então, por exemplo, nós temos a Alemanha, a França, a Inglaterra como os países, a Itália, países centrais dessa economia da zona do euro, como se fossem os países que sustentam efetivamente, não sustentam de fato, mas é porque os países que têm um PIB mais elevado, possuem uma estrutura econômica mais diversificada, então possuem um poder econômico efetivamente maior. E os países que têm uma condição inferior. Então, eu falei um pouquinho sobre a crise que se abateu, que se abateu sobre a Europa, atingindo principalmente países como a Grécia, como a Espanha. Então, essa situação acabou figurando ali naquele momento histórico como um motivo, um argumento para que os movimentos, os grupos políticos contrários à criação do bloco econômico, contrários à União Europeia, eles crescessem, ganhassem mais apoio, por exemplo. Então, em todos esses países existe uma direita organizada, uma direita radical que tem um discurso, inclusive, um discurso anti-integração, anti-globalização. Essa direita radical, ela veio ganhando projeção eleitoral em vários países. Nós temos um exemplo de uma figura dessa direita conservadora francesa que tem um discurso extremamente xenófobo, radical, uma liderança já falecida, um representante desse segmento chamado Jean-Marie Le Pen. O Le Pen, ele sempre veio sendo candidato, né, em algumas eleições, agora não vou conseguir me recordar com vocês de quantas ele foi candidato, e tinha uma fração pequena do eleitorado, né, ele era candidato a presidente da França, tinha uma fração pequena, não tinha uma projeção eleitoral tão grande. Ocorre que com o passar dos anos e o crescimento desse discurso contrário à globalização, contrário à imigração, né, um discurso bastante agressivo dessa direita na Europa, o Jean-Marie Le Pen morre e a sua filha se candidata, chamada Marine Le Pen. Marine Le Pen se candidata a primeira vez com uma votação pequena, não tem tanta projeção. Na última eleição aqui, a gente está falando de 2000 e, se eu não me engano, 14 ou 15, na França, a última que elegeu o atual presidente, que está no poder, ela já obteve uma votação muito expressiva e foi para o segundo turno. Então, é uma demonstração do crescimento dessa direita radical. Para você ter uma ideia, a Marine Le Pen tem um discurso xenófobo, né, muito voltado principalmente para os africanos que vivem na França, e para o crescimento das pessoas que professam a religião islâmica. Então ela associa, ela comparou publicamente no discurso o crescimento da população islâmica na França à invasão nazista. Então é um discurso muito xenófobo, tem um nacionalismo contido ali também, essa coisa de orgulho nacionalista, e ela já propagava durante a sua campanha eleitoral que, se vitoriosa, ela retiraria a França da União Europeia. Então o mundo ficou muito assustado com esse cenário, mas o fato é que ela acabou não vencendo a eleição e a França permanece. Porém, isso não aconteceu no Reino Unido. No Reino Unido, houve um crescimento, a ascensão dessa direita, porém uma direita mais moderada chega ao poder, que é o Partido Conservador britânico. E a partir do Partido Conservador começa-se o partido sempre que teve muita força, né, que tinha força nos últimos anos,
pelo menos os últimos 2 primeiros ministros do Reino Unido eram do partido do Labour, do Partido Trabalhista. Então era da centro-esquerda. E recentemente, com essa mudança, né, na correlação de forças ideológicas, o Partido Conservador fez maioria e indicou o primeiro-ministro, no caso, a primeira-ministra. Porém, o que vai acontecer no Reino Unido? Esse discurso contrário à União Europeia e principalmente a experiência recente que a União Europeia viveu como no socorro econômico aos países que estavam em crise, principalmente a Grécia, fez com que internamente crescesse muito o discurso contrário à União Europeia, como se nós ingleses estamos trabalhando para que os gregos pudessem, para resolver o problema dos gregos, por exemplo. Acho que esse discurso é um discurso muito forte, que ele vai crescendo, vai ganhando mais projeção. Então a nossa economia nós estamos aqui trabalhando, produzindo, enquanto os outros países não fazem a lição de casa e nós somos obrigados a socorrê-los economicamente. Esse discurso começa a ganhar muita força. Ao passo que o Congresso apresenta uma proposta de consulta popular, fazer um referendo. A ideia era perguntar para a população se o Reino Unido deveria permanecer na União Europeia ou se ele deveria sair. Então, e aí isso vira uma campanha. Setores do próprio Partido Conservador, o Partido Trabalhista se uniram em torno da permanência, entendendo a importância do Reino Unido ficar. Porém, a direita radical se articulou de uma forma muito efetiva, conseguiu estabelecer, através das redes sociais, uma campanha precisa para tentar convencer as pessoas do leave a União Europeia, da saída. E esse movimento ficou conhecido como Brexit, que é uma palavra que une aí de Britain, de Grã-Bretanha, saída da Grã-Bretanha. E esse movimento ele ganha muita força na rede social e ele acaba se tornando um movimento nacional, e o referendo ele decide pela saída, então a saída da União Europeia. Isso é um abalo muito grande, o cenário da União Europeia fica completamente abalado, o cenário econômico mundial completamente abalado, e a saída se consolidou recentemente, aí, talvez há uns 2 meses atrás, já em 2020, a saída definitiva da União Europeia, o que implica numa dificuldade por conta do nível de integração que vinha no Reino Unido já desde os anos 70. Então, só para a gente poder fechar, eu queria sugerir para vocês que assistissem um filme chamado Privacidade Hackeada, que mostra, dentre vários processos, inclusive o processo eleitoral nos Estados Unidos e no Brasil, como essa direita radical se articulou para vencer as eleições, para vencer o referendo, para ganhar o Brexit, por exemplo. Tá? Mas é só uma sugestão para vocês entenderem esse cenário. O fato é que a União Europeia hoje está se consolidando, mesmo sem o Reino Unido. Pelo menos a França permanece, a Alemanha, que é a economia mais forte, também permanece. Então isso pelo menos dá uma certa segurança para que o mundo não se abale mais ainda do ponto de vista econômico. Tudo bem? Então semana que vem a gente volta para falar de outros blocos econômicos. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.